Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio da série Hello, How Can I Help You? Eu sou Adriana Tavares e eu ajudo adultos que nunca conseguiram aprender inglês a destravar e a falar sem medo. É isso aí. E aqui nesse programa eu tiro as dúvidas dos meus alunos e das pessoas que me seguem por aqui. E a dúvida de hoje é a seguinte, Adriana. Anotei certinho a palavra que você usou para me perguntar. O que eu faço? Eu não consigo juntar as palavras. Eu sei um monte de coisa, mas na hora de juntar, colocar tudo junto para conseguir falar, eu não consigo. O que eu faço? Gente, essa é uma dúvida muito comum, né? Mas vamos falar primeiro o que é essa coisa de não conseguir juntar, porque falta vocabulário, né? Você está falando uma frase e tem uma palavra ali que você não sabe, ou você não sabe realmente juntar. Você sabe todas as palavras, mas você não sabe juntar. São coisas diferentes, tá? Quando a gente tem mania de traduzir palavrinha por palavrinha, às vezes falta uma palavra e você dá uma travada ali. Bom, eu não vou te falar, não pode traduzir. Claro que pode. A gente é brasileiro, a gente pensa em português e não tem como separar isso. O que não dá para você fazer é você traduzir palavra por palavra. Primeiro, porque tem palavra que não existe nos dois idiomas, né? E outra, porque tem palavras que juntas com outra tem por exemplo, vamos falar how old. O how é como, o old é velho. Eu não posso traduzir o como e o velho. Eu tenho que entender que o how old junto significa quantos anos, tá? Então, você não pode traduzir palavras separadas, porque quando você encontrá-las juntas com outro significado, aquilo vai te travar. Então, como que você tem que aumentar o seu vocabulário? Estudando contextos, estudando frases, não palavrinhas soltas. E às vezes você tem todo o vocabulário, o que falta para você é aquele mas, então, sabe? Essas palavrinhas, essas conjunções que unem uma a outra. Isso que está acontecendo com você, pode ser. Porque você está tentando juntar, pensando em português, essa coisinha que junta. Gente, para com isso. Se comunique, tá? Você pode estar travando à toa, né? Mas o importante é você ver isso. Você não está conseguindo juntar as palavras porque você não tem vocabulário mesmo ou porque você está exigindo aquela perfeição de colocar tudo ali certinho, redondinho, ok? Eu até anotei bem aqui, olha. Muitos têm vocabulário e não conseguem falar por falta de uma palavra ou uma conjunção, porque traduz palavra por palavra. Tá certo? Então você não precisa ficar preocupado em ser perfeito, ficar preocupado em fazer aquela estrutura assim, igual você faz em português. Porque com a prática, gente, com a repetição que você vai conseguir chegar nesse mais perfeito que você conseguir, né? A gente tem aquilo, como é que é? Feito é melhor que perfeito? Se comunique. Tá bom? Você não precisa ficar se preocupando em juntar as palavras. A gente tem que ver aquilo dentro de um contexto inteiro. Ok? E é porque você não praticou. Sabe uma coisa que acontece muito, 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 muito? O aluno aprende um monte de palavra porque estuda lá por aplicativo, né? Então ele foi lá e aprendeu um monte de palavras soltas no aplicativo. E depois o que você faz com aquilo? Gente, tem gente que aprende lá. This is my head. These are my hands. This is my nose. Cara, quando que você vai falar essas frases? Né? Aí quando você precisa falar, meu nariz está entupido. Putz, não sei, porque eu aprendi só a falar this is my nose. Entendeu? A gente tem que aprender as palavras no contexto. As palavras soltas depois, você não vai conseguir juntar na hora do fogo. Não tem aquela coisa, tem um treinamento para incêndio? Na hora que aconteceu o fogo, você está pronto. Então você tem que estudar as coisas já no contexto. Tá? Isso faz toda a diferença. Aprender em aplicativo é bacana? Tá, se você pegar o vocabulário e colocar no contexto, só palavras soltas não vão te levar em lugar nenhum. Esse é uma prática perigosa, né? É uma coisa que te facilita. É melhor isso do que ficar perdendo tempo vendo bobeira. É melhor você aprender o vocabulário, mas o ideal é você aprender e
colocar em prática logo em seguida, né? Isso sim vai fazer a diferença. Você fixar vai fazer a diferença. Tá bom? Gente, olha só. Tem uma coisa que eu fico comparando também. O que é falar juntando as palavras? É igual você canta. Quando você canta. Quando você vê a sua música predileta, você fica travando palavrinha por palavrinha ou você canta a música? Você canta, né? Falar nada mais é do que cantar, só que num ritmo diferente. E por que você consegue cantar a música e você não consegue cantar na hora que você fala? Cantar, eu digo assim, no ritmo da fala, né? Pelo número de repetição, cara. Tenta lembrar de frases em inglês aí que você já fala numa boa, né? Ah, where are you from? What's your name? How old are you? Por que tudo isso tá numa boa e você não tá travando? Gente, porque você repetiu 1000 vezes. Então, falar nada mais é do que cantar num ritmo mais lento. Então, você precisa cantar. Como é que é a sua música no inglês? Tá? Então, pegue o contexto e repita, repita. Imagina isso como uma música. E você vai falando e vai repetindo. E aquilo vai se tornar música aos seus ouvidos, de tanto que você repete, né? Outra coisa que eu coloquei aqui. A gente estudar inglês pode ser comparado também com aula de autoescola, né? E se você não praticar, o que vai acontecer? O carro vai ficar morrendo, que é você travando. Você travando é igual o carro morrendo na esquina. Você engasgando é igualzinho o carro parando na esquina. Por que o carro não morre mais? Prática, gente. Prática, prática e prática. Não tem... Claro que tem a maneira, né, que você aprendeu, o método que você aprendeu para você não deixar o carro morrer e você foi praticando aquilo. E para isso estou eu aqui, para te dar o método, né, para te dizer como que você vai resolver esse problema. Mas a prática é com você. Tá legal? Isso é importante. Outra coisa aqui, né? Não é a velocidade não é de velocidade que eu estou falando, que você vai falar mais rápido. Porque tem pessoas que falam mais lento, tem pessoas que falam mais rápido, mesmo na língua mãe, né? Eu sou uma pessoa que falo rápido, mas é bacana também uma pessoa que eu queria ser mais delicada, falar mais tranquilinho, né? Eu não consigo, esse é o meu ritmo. Então, quando você está falando em inglês, vai acabar sendo, se você praticar, o mesmo ritmo que você fala português. E você pode ser uma pessoa que não fale acelerado como eu. E tudo bem, tá? Você não precisa falar rápido, você precisa falar correto, né? Você precisa se comunicar. Então, você querer passar por nativo, ou você querer juntar as palavras para conseguir falar mais rápido, esse não é o motivo. Você precisa conseguir juntar as coisas de uma maneira natural que faça com que você tenha comunicação, né? E aí, qual é a melhor maneira? Adriana, como é que eu vou fazer isso? Qual vai ser a melhor maneira para eu juntar as palavras? Aprendendo por contextos. Eu não estou falando para você não traduzir, tá? Eu estou falando só para você linkar o português ao inglês, já que a gente é adulta, a gente acaba pensando em português mesmo, mas dentro do contexto. Então, por exemplo, você quer pedir ajuda lá numa lanchonete. Excuse me, can you help me? Excuse me, can you help me? É quando você vai pedir ajuda para alguém. Primeiro, excuse me, educadamente. Can you help me? Você não vai estudar o excuse, o me, o how, o can, o you e o help, tudo separado, né? Então, aí, Adriana, eu já sei como é que é ajuda, eu já sei como é que é você, eu já sei como é que... Mas como é que eu junto? Você pode me ajudar. Peraí. Você, you, pode, can. Ajudar é help. Então, how... Entendeu? Não rola. Então, quando você quer pedir ajuda, excuse me, can you help me? Você vai pelo contexto inteiro, não com palavrinhas soltas. Tem aluno que estuda inglês todo dia, um monte de vocabulário. Eu já tive aluno que estudava pelo dicionário. Agora ninguém olha mais dicionário, né? Olha o aplicativo, mas enfim. Só a palavra A num dia, só a palavra B na outra semana, só a palavra C. Mas o que fazia com aquilo? Fica exatamente um quebra-cabeça, né? Aquela coisa espalhada,
e você não consegue juntar as peças do quebra-cabeça, né? Então não é para ficar peça espalhada, tá? Imagina só, você tem um monte de ingrediente ali para fazer o bolo, mas cadê a receita? Então você ficar vendo um monte de coisa solta, igual você tem os melhores ingredientes para fazer um prato, mas você não tem a receita. E o que acontece muito, gente? Muito, muito, muito. O aluno, ele fica buscando conteúdo, né? Hoje em dia a oferta é muito grande. Então isso também atrapalha você a não conseguir juntar tudo. Porque quando a gente fica com muita oferta ali, a gente não sabe onde focar. Então é igual quando você vai fazer... vou continuar falando do bolo mesmo. Você está com aquele monte de ingrediente aqui, mas eu vejo a receita da Ana Maria, depois eu vejo a receita do Tudo Mais Gostoso, eu vejo a receita de não sei o quê, e tento pegar um pouco de cada receita ali. O que vai acontecer com o meu bolo? Ele pode desandar, pode ser que uma manda colocar um ingrediente que junto com aquele outro ele não dava muito certo, dá uma reação química ali, é afundar o meu bolo, rachar meu bolo, ficar muito doce, muito salgado, muito baixo, muito... Entende? Como é que é seu forno? Eu não sei como é seu forno, a temperatura mandou colocar lá 45 minutos, mas queimou, era para ficar 40, porque meu forno é mais forte. Tem um monte de coisas assim que faz a diferença. Tem que ser uma receita, né? O que você vai seguir? Eu sou uma pessoa que toda a minha live eu acabo falando de dieta, né? Porque eu vivo de dieta desde os meus 16 anos, enfim. E aí, mas eu não posso ficar seguindo cada hora uma dieta. Por quê? Se eu estou fazendo a dieta, sei lá, dieta dos pontos, se eu estou fazendo a dieta cetogênica, se eu estou fazendo a dieta, né? Eu vou seguir uma dieta. Falando em dieta, você não pode também ficar acreditando em promessas mirabolantes aí, gente. Emagreça dormindo. Aprenda inglês em 180 dias. Cara, para a gente aprender alguma coisa, a gente precisa primeiro colocar aquilo na nossa vida. Há um tempo atrás aí eu fiz o desafio de cruzar os primeiros 21 dias de mudança de hábito com vocês, né? O que eu fiz? Todo dia ali com vocês, para a gente passar esses 21 dias. Por quê? Isso não foi eu que inventei. A neurociência diz que qualquer hábito novo na sua vida, você precisa de 21 dias para acrescentar esse novo hábito. Mais 90 dias para estabilizar esse hábito e mais 180 dias para realmente consolidar esse novo hábito na sua vida. E aí, você acha que você já vai sair falando inglês 180 dias? Gente, não dá para ficar acreditando em milagres, em promessas, sabe, rasas, coisas rápidas. A coisa pode ser rápida, sim. Depende do número de horas que você vai ficar. Se você for ficar 180 dias com 10 horas de inglês por dia, opa, aí sim. Mas não é 180 dias fazendo uma horinha de aula sem praticar, tá? Não fique pensando em promessas. Vamos fazer a sua parte? Eu tenho a receita. Quer fazer um bolo gostoso, um bolo fofinho? Eu tenho a receita, tá? E nesse bolo você vai conseguir juntar suas palavras de um jeito que você vai conseguir comer esse bolo depois. Sem bolo queimado, sem bolo afundado, tá? O que você precisa fazer? Você precisa começar a pegar contextos inteiros. O que eu vou sugerir para você? Você pode ver filme, você pode ver seriado, você pode assistir as minhas aulas toda segunda-feira, meio-dia. Eu dou uma aula gratuita no YouTube. Teacher Adriana Tavares. Vai lá, me segue. Já tem uma aula lá para você assistir, tem vários conteúdos. Mas a aula agora, toda segunda-feira certinho, eu vou estar lá. Meio-dia te dando uma aula. Pede alguma coisa que você tenha dúvida também, vai lá e escreve. Eu posso até gravar uma aula para você, né? Faz comentário aqui embaixo. Adriana, dá para você explicar isso? Olha, eu tenho dúvida quando eu quero falar da lanchonete, como é que eu falo? Como é que eu falo quando eu quero trocar uma roupa, comprar uma roupa, perguntar se tem do meu tamanho? Contextos. Não vai ficar estudando vestido, camisa, meia. E aí? Vamos estudar a frase inteira? I am wearing, eu estou vestindo, a purple t-shirt and legging. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o contexto. Eu estou usando, estou vestindo leggings e uma
t-shirt. Não fica vendo só t-shirt solta. Você consegue enxergar a diferença? Quando você começa a estudar o contexto, a palavra dentro de uma frase, fica mais fácil para você depois. Você vai lembrar aquele contexto. É o que acontece com a música. Você não fica vendo palavras soltas da música. Você vê o refrão da música, a gente começa a decorar pelo refrão, né? E a hora que a gente escuta um pedacinho do refrão, você já canta o resto. Por quê? É o pedaço inteiro ali. Por que às vezes, quer ver uma coisa? Não sei se vocês já brincaram disso, assim. Canta uma música com a palavra nuvem. Aí você fica lá buscando. Cara, é muito difícil. Agora eu vou confessar a minha idade, né? Eu lembrei de uma música, a minha idade. Agora se eu falar assim, canta uma música, aquela nuvem, pronto, já lembrei, aquela nuvem que passa lá em cima, sou eu. Uma música, gente, eu tenho 54, essa música eu devia ser adolescente, e era o Giliard que cantava, imagina, lá nos anos 80. Então, o que acontece? Pelo contexto é mais fácil você lembrar. Agora, a palavrinha solta, não é, né? Então, você precisa, para resolver esse seu problema, você precisa começar a estudar aquilo dentro do contexto. Não fica estudando palavra solta, não fica tirando para todo quanto é lado, tá? Vamos focar. Focar no que você quer. O que você quer? Você quer falar inglês sem medo, sem travar, não é isso? Você quer conseguir participar lá da sua reunião numa boa, sem ficar, ai meu Deus, tem reunião hoje, já começa a suar frio, já começa a dar dor de barriga, porque vai ter reunião, você vai ter que conversar com o gringo e é difícil de entender. Que é outra coisa. É difícil de entender porque você não está treinando o seu ouvido, né? Quando a gente vai fazer uma prova de redação, o que a gente faz? Redação. Para treinar a redação, para ficar bom de redação, né? Quando a gente vai fazer, sei lá, uma entrevista lá e vai ter que fazer planilha em Excel, o que eu vou fazer? Fazer um monte de planilha de Excel para quando chegar na hora lá da prova de mão na massa, você saber fazer a tal da planilha, né? Então, se você vai ter uma reunião com alguém que é de fora, o que você tem que fazer? Treinar o seu ouvido, porque às vezes, teve aluno meu que já trouxe a reunião gravada. Gente, o equipamento, às vezes o som é ruim, né? Aí tem um barulho externo ainda, fica uma caixa de marimbondo. O que você tem que fazer? Treinar o seu ouvido. Como é que a gente treina o ouvido? Ouvindo a língua. Ah, mas eu não entendo nada. Olha, pega uma música que você gosta bastante, pega a letra da música, coloca ali a letra da música e escuta. Lendo. Depois, para de olhar e tenta ouvir. Você vai começar a ouvir aquilo. E aí, quando você começar a cantar música, você vai ver aquela palavra dentro do contexto. Imagine all the people living life in peace. Imagine all the people. Imagine todas as pessoas. Então tá, depois eu posso pensar. Imagine all the kids. Imagine all the men. Imagine all the women. Imagine all the dogs. Imagine all the cats. Entendeu? Você vai começar só a mudar as palavras, mas a frase está pronta, né? Isso que faz a diferença. Você treina e vai treinando o contexto e depois você só vai substituindo com outras palavras, mas a frase está pronta, o contexto está pronto. Consegue enxergar a diferença? Não adianta você ficar colocando um monte de palavras soltas, né? Tem que lembrar, a gente começou, né, a falar palavra solta pro neném, a gente falava quer mamar? Quer colinho? Quer aguinha? Né? Depois a gente começou com papai e mamãe, depois você ficava, quer? Quer isso? Então, quando você começa a colocar dentro do contexto, aquilo faz sentido. Faz todo sentido, né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar coisas que você gosta. Guarda isso também, tá? Não tem que ser aquela coisa, eu vou estudar inglês. Ah, meu Deus, vou lá fazer meu dia do inglês. Não é assim. O que você vai fazer para investir no seu inglês? Porque é possível. É possível, foi possível para mim, é possível para você, é possível para qualquer pessoa que queira. Qual é a sua decisão? Você quer falar inglês? Quer perder o medo? Quer realmente destravar e conseguir se comunicar com qualquer pessoa que não fala português? Então, faz a sua parte.
Pega esses ingredientes que eu estou te dando e faz o bolo com a minha receita. Para de ficar tentando fazer um monte de receita com os ingredientes que eu te dou, ou tentar fazer o meu bolo com outros ingredientes, entendeu? Foca. Eu sei como que você tem que colocar esses ingredientes para o seu bolo ficar fofinho e gostoso. Mas vem comigo, mas faz a sua parte. Dá para fazer, sim, juntar todos esses ingredientes, mas tem uma ordem certa, né? E essa ordem, por eu ser professora e ter essa experiência, eu posso te dar a ordem da receita para você fazer certinho, né? Mas não fica pegando esses ingredientes soltos. Então não adianta você pegar esse monte de palavras soltas que não vai te levar a lugar nenhum. Então a gente precisa o quê? A gente precisa de um contexto para você lembrar dessas palavras, né? Quando a gente lembra das cantigas de Niná lá de trás, né? Eu falar para você assim, gato. Pensa numa música com gato. Sei. Pensa numa música, atirei o pau. Pronto, atirei o pau no gato. Por quê? Eu falei do contexto. Então, quando você consegue estudar a palavra no contexto, você vai lembrar, porque você vai conseguir praticar mais vezes. Gente, o pulo do gato, falando do pau no gato, o pulo do gato é a prática. Porque aprender, a gente aprende, ensinei, tá, entendi. Uhum. E depois, lá para frente, você vai lembrar de novo? O segredo de um idioma é a frequência. Quando a gente voltar a falar da criança, quando você aprendeu a falar, quando você ensinou o seu filho, você não ensinou um dia só, você ficou lá repetindo a palavra. E tudo que vai entrar no seu piloto automático, entrou no seu piloto automático pela repetição. Né? Esses dias eu estava escutando um podcast e o mentor ele falou assim, que quando você não repete, o seu cérebro acha que isso não é importante para você. Ele descarta, ele esquece. Então você precisa colocar a prioridade aí na sua cabeça, para você realmente guardar, né? Então a repetição vai fazer com que você fixe e coloque tudo no piloto automático. Então, respondendo a sua pergunta, como que eu faço para juntar as palavras? Comece a estudar suas palavras em contextos. Como assim, Adriana? Uma ideia, uma sugestão é música. Tá? Porque na música ali você consegue ver a palavra dentro do contexto de uma maneira gostosa de você aprender. Adriana, mas música, só música, o que mais que você me sugere? Ué, tem várias maneiras da gente ter contato com o inglês. Escolhe a que você mais gosta. Eu já dei aula para aluno que gostava de jogos. Ele conversava com pessoas de outros países jogando. Eu já ensinei inglês para aluno que ele gostava de série, né? Já ensinei também para músico que gostava de música. E também, às vezes, a gente pode aprender inglês colocando as coisas ao nosso redor em inglês. Você pode colocar o celular em inglês, você pode colocar o seu laptop em inglês, para você ter contato o tempo todo com termos em inglês. E aí isso vai ficando familiarizado com você. Você conhece alguém, ou de repente você mesmo, trabalha com tanta coisa em inglês que naquele mundo ali você domina? Aquele vocabulário ali, mas você não consegue falar, mas aquele vocabulário você domina? Aí volta a história toda. Mas eu não consigo juntar tudo. Né? Você vê um termo aqui, um termo ali, ou então você envia sempre e-mail. Isso é muito comum de ver as pessoas conseguindo juntar. Responde o mesmo e-mail tantas vezes que vem aquele lá, best regards embaixo, né? Eu não sei o que é best, eu não sei o que é regards, eu só sei que todo e-mail termina em best regards. É isso aí. Termina um e-mail com best regards, atenciosamente, blá blá blá. Acabou. Né? Então, essa é a diferença de quando você consegue aprender palavras dentro do contexto e quando você aprende palavras vão ao vento e elas somem, elas não chegam em lugar nenhum, né? Isso sim faz toda a diferença. Respondi a sua dúvida? Gente, o importante é você ficar repetindo, tá? Você tá lá, você aprendeu uma aula, volta, revê essa aula de novo. Aprendeu uma música, cante essa música mais vezes. Tem tempo aí, assiste um seriado curtinho, assiste 3 vezes o mesmo episódio. Tá? Se exponha ao inglês, repita várias vezes os contextos que você vai aprendendo com aquele vocabulário,
que tudo vai entrando no piloto automático. Como foi dirigir na sua vida, como foi fazer lá o seu bolo predileto, se não é, pode ser se você ficar repetindo a receita, tá? E como vai ser com o inglês também. Eu e você, né, ou outro professor, se você escolher. Mas o importante é você dar sequência e você dar também insistir na constância, é isso a palavra, constância. A constância vai fazer a diferença. Quando a gente é constante naquilo, a gente vai pegando o quê? Confiança. E pegando confiança, você perde o medo e destrava, né? Foi assim, quando uma criança aprendeu a nadar, quando um adulto aprendeu a nadar. Foi nadando, foi perdendo o medo da água e depois já estava lá se jogando. Eu quero ver você se jogando para falar inglês, né? Sem medo aí de estar perdendo o seu emprego porque você não fala inglês, né? Sem medo aí de se candidatar à vaga porque está pedindo inglês. Bora lá fazer entrevista em inglês. Se você for aos pouquinhos, você chega lá. Dizem que o melhor dia para você aprender inglês foi há 5 anos atrás. E o segundo melhor dia é hoje. Já te falaram assim? Como é que você se vê daqui a 5 anos? Ah, eu me vejo falando inglês? Você pode ter respondido essa pergunta 5 anos atrás. Então é hoje. Você não precisa ficar esperando 5 anos para falar inglês. Você pode começar a falar inglês hoje. E você aprende e já começa a falar. Aprende e já começa a falar. Na link da minha bio aqui, tem uma live que eu fiz de uma aula mesmo, que eu fiz lá no YouTube. Clica no link, assiste essa aula, já começa a investir no seu inglês, não fica esperando amanhã não, nem amanhã, nem o ano que vem, nem daqui 5 anos, quando eu tiver tempo, quando, não, é hoje. Qual que é a sua prioridade? Invista em você, e conhecimento é um investimento que ninguém tira de você, tá? E cada vez que você ficar mais confiante, mais destemido você vai ficar para falar inglês. E quando o medo fica de lado, você flui, você destrava. E é isso que eu quero. Tá legal? Então aqui no Hello, how can I help you? Olá, né? Como eu posso te ajudar? Eu respondo o que você precisa saber aí para te animar e realizar esse sonho de falar inglês. Então bora falar inglês, tá? Eu tô aqui para te ajudar. A minha especialidade é você, adulto que nunca conseguiu aprender inglês. Vem cá que eu te ajudo a falar sem medo e sem travar. Bora? Corre lá para a bio agora, clica lá e já vai assistir a aula que eu deixei no YouTube. Combinado? E quarta-feira a gente conversa de novo por aqui. Te espero então? Tem um monte de vídeo aqui embaixo para você maratonar. Muita coisa legal para você e já fazendo o alicerce da sua casa, juntando as palavras de um jeito que você sempre vai lembrar, porque faz sentido, porque é dentro de um contexto. Ok? See you!